O Espírito Santo começou a atuar apenas no Novo Testamento ou a sua obra já fazia parte das promessas de Deus a seu povo? No estudo de hoje, nós vamos compreender como os profetas anunciaram a atuação do Espírito Santo e por que essa promessa era essencial para o plano da salvação. E agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos começando mais uma semana. Como é que foi seu final de semana? Tudo tranquilo? Tudo na paz por aí? Privilégio estarmos juntos. Eu espero que você tenha tido um final de semana agradável. Espero que você tenha procurado a Igreja Adventista mais perto aí da sua casa, atendido o nosso convite. Espero que tenha sido uma boa experiência, que você tenha sido bem recebido. Se você teve ali bons momentos, até pode mandar uma mensagem para a gente, escreve para a gente, você que está assistindo nosso programa pelo YouTube. Você sabe que não é sobre competição religiosa, mas é sobre a gente te dar a oportunidade de conhecer a Igreja Adventista, a igreja essa que nós aqui da Novo Tempo fazemos parte, tá bom? Nós estamos na nossa temporada falando sobre o Espírito Santo. Você pode estudar mais, entender mais esse assunto. Você pode pedir a sua revista. Nós temos uma revista com esse tema, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. É só você mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. Ele está aparecendo aí na sua tela. É o 1298244 4449. 1298244 4449. Peça agora a sua revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos bastidores. Você também pode ligar para a gente das 8 da manhã até 10h30 da noite. Nossa equipe está pronta para te atender. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos bastidores. Entenda mais sobre este ser da divindade que é o Espírito Santo, como ele distribui os dons, como ele atua na nossa vida, e acompanhe o nosso programa. Lembrando que a revista ela vem também em formato de estudo, então você vai ter o texto explicando e você vai ter as referências bíblicas e você vai ter as perguntas bíblicas para que você responda, conheça e aprofunde. Por exemplo, aqui, de acordo com o livro de Neemias, qual é a outra ação do Espírito Santo? E aí tem a referência, Neemias capítulo 9, verso 20. Que dom o Espírito Santo concedeu a José? Gênesis capítulo 31. Então, está dentro do tema proposto, o Espírito Santo e o Antigo Testamento, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo, como ele conduziu o povo. Porque às vezes a gente pensa que a gente está falando do Espírito Santo, estamos falando somente dos momentos finais da história, mas não é. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós vemos a ação dele ao longo da palavra. Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Queremos que o Espírito Santo nos impressione, assim como ao longo da história ele agiu. Ele tem agido para nos conduzir para a salvação. Que cada um dos nossos telespectadores tenha esta consciência de que o Espírito Santo quer nos salvar. O Senhor é o maior interessado na salvação.
nos ajude nesta compreensão. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a ter aí a sua Bíblia. Hoje eu vou ler alguns versos e um deles é uma base de textos que a gente vai ler, está em Isaías 63, livro profético do Antigo Testamento, que mostra como Deus atuou na vida do seu povo, o povo que foi para o cativeiro, foi escravo, mas passou por libertação, o povo que passou por transformação. E a gente vai ver como o autor bíblico vai mostrando a ação do Espírito Santo. Muito antes da vinda de Cristo, o Espírito, como nós mencionamos, já conduzia o povo de Deus. O Espírito capacitava os seus servos e preparava a história para o cumprimento do plano da salvação. A primeira referência ao Espírito Santo aparece logo no início das Escrituras e a gente tem no ato criador, desde o princípio, na criação, Gênesis capítulo 1. Sua atuação está ligada à vida, está ligada à ordem, ao cumprimento dos propósitos divinos. Quando a gente estuda o capítulo 1, é o ato criativo sistematizado, o que o Senhor fez cada dia. Ali havia a ação do Espírito Santo, a própria criação do ser humano. Façamos o homem à nossa imagem. Agora, quando nós vamos para o livro de Isaías, nós percebemos que o Espírito esteve, que acompanhou Israel durante a sua caminhada pelo deserto. Deus estava presente no meio do seu povo, por meio do seu Espírito, conduzindo, sustentando e ensinando. Da mesma forma como hoje. O Espírito que conduz, o Espírito que sustém, o Espírito que ensina. Quando a gente vai para o capítulo 63, eu quero ler alguns versos, diz o texto: celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo a compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Ele está mostrando aquilo que Deus havia feito. A gente tem um povo que está saindo do cativeiro e esse povo precisa olhar para o que Deus havia feito. Dentro da cultura bíblica e hebraica, o futuro está nas costas. Eu não sei o que vai acontecer. O passado eu consigo perceber. Por isso eu tenho a certeza. Quando eu olho para o passado e vejo o cuidado, eu tenho paz em relação ao meu futuro. E é exatamente isso que o autor bíblico, o profeta Isaías, quer trazer para o povo. Eu posso celebrar o cuidado, porque agora o Senhor vai me dar uma nova vida, mas eu tenho que olhar o que Ele fez, porque Ele dizia certamente: eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão, e Ele se tornará o Salvador deles. Em toda a angústia deles, também Ele se angustiava. O anjo estava na sua presença e o salvou. Por seu amor e por sua compaixão, Ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias desde a antiguidade. O verso 10 diz que eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito, o Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. O Senhor trabalhou na vida deles, o Senhor os conduziu, o Senhor os tirou da escravidão, o Senhor os levou, o Espírito Santo trabalhou na mente deles, só que eles rejeitaram o Espírito Santo, endureceram o coração. E quando eles rejeitaram o Espírito Santo, quando eles abandonaram o Espírito Santo, eles trouxeram males para eles mesmos. O Senhor nunca os abandonou, mas a rejeição do Espírito trouxe consequências ruins para a vida daquele povo. A peregrinação, o sofrimento no deserto. De alguma forma nós repetimos o mesmo processo.
Quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, nós estamos saindo do caminho de salvação proposto pelo Senhor. Então o povo se lembrou dos dias antigos. Lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele, o que pôs nele o Espírito Santo? Onde está? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés. Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Queridos, como eu tenho consciência da ação do Espírito Santo? Como eu tenho consciência de que o Espírito atua na minha vida? Como eu tenho consciência que Deus está agindo na minha vida? É essa frase que eu quero dizer. Como eu tenho consciência do cuidado do passado? A partir do momento que eu deixo que o Espírito Santo trabalhe. Porque é Ele que vai me trazer as boas memórias. É Ele que vai me trazer noção clara dos meus erros e dos meus acertos e da ação de Deus em mim. É Ele, é o Espírito Santo. E é exatamente esse Espírito que faz com que eles desejem e tenham a vontade de estar na presença de Deus. O verso 13 diz: aquele que os guiou pelos abismos, como um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram. Quem deu essa percepção? Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. É a ação do Espírito que vai dar para a vida deste povo, e o profeta quer que eles relembrem esta mensagem para ter a certeza dos momentos que agora eles vão viver. Porque há esperança para eles precisavam de esperança. E essa esperança se dava ao recordarem aquilo que o Espírito havia feito ao longo da vida. Boas memórias. Você sabe que o cérebro, ele vai guardando as memórias que a gente vai tendo ao longo da vida. Algumas dessas memórias ele vai se desfazendo até como forma de proteção, mas algumas boas memórias ficam ali, guardadas. E eu quero perguntar para você, que boas memórias você tem da sua vida, da ação de Deus? Você consegue perceber? Vamos dar um exemplo. Como um dia você conheceu a mensagem de salvação, ou como essa mensagem de salvação chegou na sua casa. Eu já devo ter dito aqui em algum momento, conscientemente, eu percebo que quando conheci o cristianismo, já estava, nasci dentro do cristianismo, não teve um momento singular, um momento significativo assim. Eu cresci dentro do ambiente cristão, mas eu conheço a história, sei como o evangelho chegou na casa dos meus avós, fiéis membros de uma comunidade religiosa, mas que eram estudiosos da Bíblia e queriam ter percepção correta do evangelho. E um dia alguém ensinou, isso impressionou o coração deles. E eu tive esse momento de nascer nesse ambiente. Agora, a memória daquele encontro verdadeiro com o Senhor, eu devo ter já mencionado aqui, aconteceu lá na adolescência, no ensino médio, na capela, de um internato que eu estudava no Rio Grande do Sul, IACS, ouvindo fitas do pastor Alejandro Bulhon, e aquelas mensagens, fitas cassetes com sermões, aquelas mensagens tocavam o coração, sabe, impressionavam. Eu chorava sozinho. E foi ali a boa memória do Senhor dizendo assim: eu quero cuidar de você. Boa memória produzida pelo Espírito Santo. Isaías quer que esse povo se lembre das boas memórias, dos erros também, do abandono que eles deram a Deus, que eles rejeitaram,
que eles, por escolha, fizeram, mas o Senhor não desistiu. As boas memórias fazem com que a gente possa prosseguir. Olhe em frente. Se você é pai, se você é avô, se você tem aí os seus netos, por que não compartilhar com eles essas boas memórias? Para que eles cresçam ouvindo as suas histórias, eles que terão as suas boas memórias. E essas boas memórias serão preservadas pela ação do Espírito Santo, o Espírito do Senhor na vida. O profeta escreve para um povo que havia experimentado o exílio e agora precisava lembrar da fidelidade de Deus. O povo que havia passado por duros momentos. Em vez de falar apenas sobre o futuro, Isaías convida Israel a olhar para trás e recordar tudo o que o Senhor havia feito desde a saída do Egito. As boas memórias de cuidado. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu pensar, dentro da cultura, como eu mencionei, que o futuro está atrás, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que eu posso caminhar. Posso caminhar e eu caminho de costas dentro dessa cultura bíblica. Caminho de costas. E não é simples caminhar de costas, né? Mas eu tenho a certeza de que o Senhor está me conduzindo. É isso. E se o Senhor está me conduzindo, eu posso ficar em paz em relação ao futuro. Estou falando para você que tem medo do amanhã, tem medo do futuro, parece incerto para ti, você precisa tomar uma decisão, mas isso parece incerto. Eu quero te dizer uma coisa, você não precisa temer, porque você tem boas memórias do cuidado do Senhor. Por isso, Ele vai te conduzir. Eu não sei o que acontece, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor está comigo. É esta mensagem que Ele quer dizer. E o Senhor está comigo através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Outro aspecto marcante é que o Espírito Santo capacita pessoas para cumprir tarefas específicas, e a gente percebe isso também no Antigo Testamento. Sempre que o Senhor precisa realizar uma obra especial, o Espírito Santo vai ser o agente que o Senhor vai escolher. E eu quero dizer para você, talvez você esteja sendo escolhido por uma obra especial, uma obra de pregação, uma obra missionária. E todos nós que nascemos no reino do Senhor, que aceitamos o Senhor, nós somos chamados para compartilhar esta mensagem. Essa é uma obra especial, só que eu não faço pela minha capacidade, pelo meu talento. Não, você pode ter até aptidões, você pode ser talentoso, talvez você seja um grande pregador, um grande cantor, talvez você tenha grande capacidade de ensino da Bíblia, mas lembre-se, a ação transformadora vai acontecer no coração da pessoa que você vai compartilhar a mensagem se você for um instrumento usado pelo Espírito Santo. Ao longo do meu ministério, eu tenho conhecido pessoas extremamente talentosas, mas que não se rendem à atuação do Espírito e se apegam ao talento. Mas eu tenho conhecido pessoas que muitas vezes não são tão talentosas, mas quando se rendem ao Espírito Santo, se tornam instrumentos poderosos para que pessoas conheçam a salvação. E quando a gente analisa o texto de Êxodo, capítulo 31, versos 1 e 2, que é a construção do santuário, a gente vê que o Senhor diz a Moisés: eis que eu chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Lembra que a gente mencionou? Uma obra especial. Eu o enchi do Espírito de Deus. E esse Espírito vai conceder habilidade de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. É interessante a gente notar que Deus não lhe concede apenas habilidade manual. O texto menciona sabedoria,
inteligência, conhecimento. Isso nos ensina que toda capacidade colocada a serviço da missão de Deus pode ser fortalecida pela atuação do Espírito. Como eu mencionei, o indivíduo pode ter a habilidade, ele pode ter um talento natural, mas quando que ele se transforma num dom espiritual? Quando ele se rende ao Espírito Santo, senão ele continua sendo somente um talento, uma habilidade. Mas quando ele se rende ao Espírito Santo, aquilo vai gerar uma transformação. Porque quando nós estamos falando, e nós vamos explorar um pouco mais esse tema dos dons, quando nós falamos sobre dons, ele tem um único objetivo no texto bíblico: exaltar ao Senhor Jesus. Não é o indivíduo, mas é a mensagem que esse indivíduo está apresentando. Entende? Então não é sobre mim. Por maior que seja a capacidade, maior que seja o talento, não é sobre a exaltação do indivíduo, é sobre a mensagem que ele está apresentando, que é uma mensagem de salvação. Por isso ele tem que ser uma bênção para o outro. Por isso o ato de servir é uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo. Senão a atenção vem para mim, senão o holofote vem para mim. E não é sobre esse indivíduo que tem capacidade. É um instrumento. Nós devemos ser um instrumento. Eles tinham, Bezalel e Aholiabe, tinham habilidades, eram talentosos, mas o Espírito Santo agiu na vida deles e lhes deu conhecimento, lhes deu sabedoria para que essas habilidades pudessem ser usadas na confecção do santuário. Você percebe que o Espírito Santo quer usar a cada um de nós para que a gente abençoe as outras pessoas. Não é sobre eu ganhar, não é sobre os benefícios para mim. Se torna um dom quando o outro é abençoado. Eu estou falando para você que tem capacidades, que é talentoso, como eu mencionei, um cantor, um pregador, um escritor. Você tem? Deixa que o Espírito Santo haja na sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Porque qual é o risco? Quando eu começo a trazer para mim, eu começo a achar que eu sou capaz. Eu não estou desmerecendo a sua capacidade, seu talento, não é sobre isso. É que aí a gente começa a se achar. Esse é o detalhe. E quem está sendo instrumento através do Espírito Santo não vai se achar. Quando a gente olha para a história da igreja primitiva e a gente vê os milagres que eles realizavam, isso não os fez se acharem melhor do que os outros, ou trazerem para si, porque eles haviam aprendido com Jesus de que se você quer ser o primeiro, você tem que servir. E todo aquele que se rende ao Espírito Santo será o primeiro porque ele está servindo, não porque ele quer que a atenção volte para ele, não porque ele quer ser apreciado, não porque ele quer ser ovacionado. E nós hoje, infelizmente, vivemos uma cultura religiosa de queremos ser ovacionados, queremos ser aplaudidos, queremos ser apreciados. Tempos depois, o Espírito reveste Gideão, por exemplo, para libertar Israel da opressão dos midianitas. Se rende. Este é um período em que cada um fazia o que queria. Deus suscitou indivíduos. O Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. A força de Gideão não estava na sua experiência, não estava na sua autoconfiança. Deus o escolheu, apesar das suas limitações, para mostrar que a missão é realizada pelo poder divino e não pela capacidade humana. Ao longo do Antigo Testamento, esse padrão se repete. Deus chama, o Espírito capacita e a missão é cumprida. Deus nos chama, Ele quer nos capacitar para que a missão seja cumprida.
O Espírito Santo desempenha diferentes funções, mas sempre com o mesmo propósito: preparar a história para o cumprimento do plano da salvação. E é sobre isso. A capacidade que o Espírito Santo vai dar é para que pessoas conheçam a salvação e nós tenhamos a oportunidade de sermos salvos. O Espírito Santo nunca atuou de forma isolada. Sua obra sempre esteve integrada ao propósito de Deus para restaurar a humanidade. E o mais interessante disso é que nós somos instrumentos nesse processo de restauração. Instrumentos. Porque o propósito do Espírito sempre é salvar. E o Senhor escolhe gente, como a gente, com limitações, com dificuldades, mas todos os que foram usados têm uma coisa em comum. Não é sua alta capacidade, não, mas é sua entrega. A gente teve homens capazes, inteligentes, doutos, como o apóstolo Paulo, mas ele precisou entender que precisava se render. Teve que cair por terra, se render ao Senhor, não achar que era sobre o seu talento, mas era sobre a ação do Espírito. E sempre que esses indivíduos fizeram isso, maravilhas aconteceram. E o interessante é que o Senhor coloca todos no mesmo nível, né, de atuação, da execução do trabalho. Eu já citei, por exemplo, no livro de Atos, Pedro, o que o Senhor fez através dele, com suas limitações. Paulo, quando se rende, o que o Senhor faz através dele. E o livro de Atos vai se resumir nas atuações desses dois indivíduos, o que eles fizeram pela igreja cristã. Minha pergunta para você agora é: quer você se render? Eu desejo. Eu desejo que o Senhor me dê a oportunidade de ser uma bênção na vida das pessoas. Nós podemos ser instrumentos para que pessoas sejam restauradas. Mas para isso, não esqueça sua história, as boas memórias, o que o Senhor já fez, e compartilhe seu testemunho. Sabe? Aquilo que o Senhor fez no passado, e agora Ele quer me usar com as minhas limitações para que outros sejam transformados. Eu quero orar por isso. Vamos ter boas conversas ao longo desta semana. E eu convido você a estar comigo. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado pelas boas memórias que temos do Teu cuidado ao longo da vida. Que a gente não esqueça disso. Aí a gente pode ficar em paz em relação ao futuro, porque o Senhor esteve conosco até aqui. Pai, usa-nos, que a gente seja instrumento para que outras pessoas sejam restauradas, para que outras pessoas sejam transformadas. Que a gente não pense que somos capazes, que temos um talento, não, mas que a gente se renda ao Espírito. Eu suplico em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa. Continua com a gente, fique ligado aqui na Novo Tempo e a gente se vê amanhã às 7:30 da noite em mais uma Escola Bíblica.